lost. Trying to let it all go, so I can freely follow. I know that I should. Fala, galera da Juventude Renove, que alegria te receber mais uma terça-feira no nosso culto da juventude. E nós estamos na nossa série Parábolas de Jesus, e eu tenho convicção que, como você tem sido abençoado nas últimas 3 semanas, você será abençoado no dia de hoje também. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela misericórdia, pela graça, porque mesmo sendo um Deus altíssimo, Ele se relacionou conosco, continua se relacionando conosco, e por isso nós exaltamos o Seu nome. Senhor Deus, eterno, amado e soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, e te engrandecemos, te exaltamos, ó Pai, nessa noite. Nós, ó Pai, estamos aqui com o nosso coração rendido ao Senhor, para que o Senhor possa nos preencher, ó Pai. O Senhor possa nos completar, Senhor. Que o Teu Espírito possa comunicar, Senhor, cada uma das nossas falhas e dificuldades e fragilidades, nos apontando, ó Pai, para o Seu caráter, nos apontando, ó Pai, para a Sua fidelidade, nos apontando para o fato de que o Senhor começou a boa obra, o Senhor há de cumpri-la, ó Pai, pela Sua própria garantia e pelo poder do Seu santo nome. Deus, nós estamos aqui exaltando, glorificando a Ti e queremos cantar ao Seu nome nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Cante ao Senhor, eleve o seu espírito a Ele, louve a Ele. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado Seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. 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 Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado Seu nome. Louvarei, louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai
Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tenha supremacia. Que canção. Essa canção ela foi escrita pelo apóstolo Paulo e está no livro de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13, você pode ler essa canção sendo declarada. É um hino de exaltação à excelência, supremacia, soberania do Senhor Jesus Cristo. Ele não é só o Deus que salva pessoas, Ele é o Deus que cria todas as coisas, resgata todas as coisas e conserta e restaura com seu sangue precioso, como Ele fez comigo e com você. Ele regenera a nossa vida. Bondoso Deus, nós oramos a Ti, Senhor, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam soberanias, principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele, e nele tudo subsiste. Nele tudo existe, Senhor.
o governo está sobre os seus ombros, ó Pai, e aprove ao Senhor que toda a plenitude de glória estivesse sobre a imagem do seu Filho. Nós o adoramos nessa noite. Senhor, faça resplandecer a sua face em nosso coração, para que nós possamos enxergar as nossas sombras. Em nome de Jesus oramos, no poder do Espírito Santo. Amém e amém. Fique agora com a nossa mensagem, mais uma das mensagens da série Parábolas de Jesus, com Carlos Henrique. Bora lá, Carlão! Boa noite, galera da Juventude Renove. Eu sou Carlos Henrique, seminarista da Igreja Bíblica Boa Vista. E hoje nós vamos ver mais uma série sobre as parábolas de Jesus. Nós já estamos vendo algumas mensagens que tratam sobre as parábolas de Jesus, nessa série de mensagens. E hoje nós vamos ver mais uma parábola. E eu venho trazer essa parábola, esse estudo hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. O dono generoso, eu dei o título de O Dono Generoso. Mas antes de começar, eu quero orar. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas e o Senhor tem suprido, ó Pai, as nossas necessidades. Senhor, eu peço para que o Senhor me dê sabedoria e que o Senhor me capacite, ó Senhor, para trazer, Senhor, a Tua mensagem aqui nessa noite e que quem estiver assistindo, ó Pai, possam ser impactados pela Tua palavra, mas não pelo que eu falo, mas pela Tua palavra, ó Pai, que chega aos corações. Nos abençoe nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar naquelas pessoas que escrevem bem e naquelas pessoas que muitas vezes falam bem, palestrantes? Vocês já imaginaram que não é de uma hora para outra que eles escrevem bem ou eles falam bem, mas eles precisam de um tempo, para ter essas falas bonitas ou escrever bem. Mas com Jesus isso é diferente. Com Jesus nós vemos que ele fala de uma forma simples, conversando com pessoas, mas ele traz ensinamentos profundos, ensinamentos morais e espirituais profundos para tratar isso, as vidas das pessoas. E muitas vezes conversando com seus discípulos e ensinando com a multidão, ele fazia isso. Ele ensinava as parábolas. O livro de Mateus, ele é um dos 4 evangelhos e ele foi escrito para os judeus, mostrando Cristo como o rei, sendo o rei soberano. Nesse livro ele tem alguns conteúdos que são bem conhecidos. O primeiro aqui nós vemos no capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. O Tiago ele já tem feito uma série de mensagens trazendo a explicação do Sermão do Monte, e dentro desse Sermão do Monte nós vemos as bem-aventuranças e a oração do Pai Nosso. No capítulo 13 nós vemos as parábolas do reino, onde traz ensinamentos sobre o reino de Deus, sobre como que é o padrão de Deus, o padrão dessa vida que nós vivemos, uma vida cristã. E nos capítulos 24 a 26 nós vemos o sermão profético, que trata sobre acontecimentos futuros. Mas o que significa uma parábola? Parábola significa simplesmente uma história onde dentro dela tem ensinamentos, assim como eu falei, ensinamentos que tem, sejam eles morais ou espirituais, mas Jesus ele trata desses dois ensinamentos, sejam morais ou espirituais. E é interessante como Jesus ele fala essas parábolas. Mesmo conversando com pessoas ali na sua frente, com a multidão, ele traz esses ensinamentos. E as pessoas, quando veem Jesus dizendo essas parábolas, elas ficam maravilhadas com as parábolas, as falas de Jesus. E para nós podermos entender, então, essa parábola que eu vou trazer hoje, nós temos que olhar o contexto. Essa parábola se encontra no capítulo 20, nós vamos olhar no capítulo 19 para nós podermos entender. No capítulo 19, a partir do versículo 16, nós vemos que Jesus está se preparando para ir para Jerusalém e chega um jovem até ele e diz: o que devo fazer para alcançar a vida eterna?
E esse jovem, e Jesus conhecendo esse jovem, diz para ele: mas você não conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse jovem diz: mas eu conheço isso desde a minha juventude, desde a minha mocidade. E Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, conhecendo as intenções daquele coração, diz: então vá, vende toda a sua riqueza, vende tudo que você tem e distribui aos pobres, e segue-me. E aquele jovem, ele abaixa a cabeça, triste, e vai embora. Mas ele faz isso porque ele tinha muitas riquezas, ele não queria abandonar isso. E em seguida, a partir dos versículos 23 a 26, Jesus ele comenta que, ele diz que em verdade vos digo que é mais fácil, ele diz que em verdade vos digo que dificilmente um rico entrará no reino de Deus. E aí, em seguida, ele diz uma frase que eu creio que é conhecida, que ela diz o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos, escutando isso, eles ficam maravilhados, eles ficam: como? Né? Como então nós podemos fazer para ser salvos? Como nós podemos fazer para ser salvos? Se é difícil, como a pessoa então pode ser salva? E Jesus diz que para os humanos, isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro, escutando essa conversa com o jovem, e falando sobre o reino de Deus, que seria difícil um rico entrar no reino dos céus, ele pergunta, e ele faz uma pergunta que parece muitas vezes materialista, porque ele fala: então nós, que deixamos tudo, o que será então, pois, de nós? Nós deixamos tudo para te seguir, o que será então de nós? E Jesus responde de uma forma bem interessante. Ele diz que quando na regeneração, no milênio, quando ele se assentar no trono para julgarem as nações, os seus discípulos também se assentarão em 12 tronos para julgarem as 12 tribos de Israel. E o que quer dizer essa resposta de Jesus? Jesus está dizendo que, independente de sacrifícios que vamos fazer, sejam eles pessoais ou materiais, importa com que nós fazemos em nome dele. Nós temos que fazer em nome de Jesus. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer em nome de Jesus. E essas pessoas que fazem isso, deixando pais, deixando irmãos, mães, em nome dele, herdarão a vida eterna, receberão a vida eterna. E aí ele termina dizendo no versículo 30, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. E quando ele fala essa frase, ele já entra na parábola onde nós vamos estudar hoje. Vamos fazer a leitura da palavra. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem
os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porém, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, aqui nós vemos nessa parábola que existia um proprietário, que ele se levantou de madrugada para procurar trabalhadores para a sua vinha. Proprietário, no grego, significa que é mestre, dono de casa, ou pai de família. Ele era um pai de família, dono de casa. E ele se levanta, ele tinha a vinha dele, ele se levanta de madrugada e vai até uma praça. E naquela época também ficavam pessoas ali naquela praça, esperando alguém passar ali para contratar eles para trabalhar. E ele combina com aqueles trabalhadores 1 denário. 1 denário era uma moeda de prata que tinha um valor, o valor dessa moeda era de 1 dia de trabalho. A pessoa então trabalhava 1 dia, ela receberia 1 denário. E ele combina com esses trabalhadores, ele chama eles para trabalhar na sua vinha. E depois ele sai por volta das 3ª hora, por volta das 9 horas da manhã, porque o horário que eles trabalhavam era a partir que o sol se punha até o sol se pôr. Então, de 6 às 6 da tarde. Então ele sai por volta das 9 horas da manhã e vai também, passa lá pela praça e encontra ainda trabalhadores ali, esperando alguém para contratar. E ele chama esses trabalhadores para trabalhar na sua vinha e diz que vai pagar o valor justo. E ele sai novamente e vai por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde e chama e encontra trabalhadores ainda que estão lá esperando alguém para o contratarem. E ele pede para que esses trabalhadores também vão. E, por último, ele vai às 5 horas da tarde. E ele encontra ali, 5 horas da tarde, lembrando que acaba o expediente 6 horas da tarde. E ele vai lá, faltando 1 hora para acabar o expediente. Ele encontra ainda trabalhadores que estão lá. Esses trabalhadores são pais de famílias também que estão precisando de um serviço para poder sustentar a sua família. E ele pede e pergunta para aqueles trabalhadores: mas vocês estão aqui ainda? E eles: mas por que vocês estão aqui? Porque nós não fomos contratados. E ele ainda chama esses trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E ele diz que vai pagar o valor justo. Só que quando ele chama o seu administrador para pagar os trabalhadores, ele pede para que esse administrador comece a pagar dos últimos para os primeiros. Então esse administrador vai e chama os últimos, os que foram chamados às 5 horas da tarde, para serem pagos. E quando chega esses últimos eles recebem 1 denário. Só que os primeiros, vendo isso, os primeiros que estão lá no final da fila, esperando para ser pagos, eles achavam que iriam receber mais. Pensando: bom, se eles trabalhou 1 hora e recebeu 1 denário, então imagina nós que trabalhamos o dia todo. Nós vamos receber mais. Nós vamos receber mais. Eles achavam que iriam receber mais. Só que quando chega a vez deles, eles vão e recebem 1 denário também. Igualmente a todos os trabalhadores que trabalharam durante aquele dia. E aí esses primeiros que receberam, eles ficam indignados, começam a murmurar com o proprietário, começam a ficar se queixando, porque eles tinham recebido 1 denário também. E esse proprietário responde a um deles de uma forma que explica bem aquilo que ele queria fazer. E ele responde: eu não estou te fazendo injustiça.
Você não combinou comigo 1 denário por dia? Eu te paguei o que for justo. Então toma o que é seu e vá, pois eu quero dar tanto vocês que foram os primeiros, quanto os últimos também que receberam 1 denário. Eu não tenho direito de fazer com o que eu quero com o dinheiro que é meu? Ou são tão maus aos teus olhos porque eu sou bom, porque eu sou generoso? Você está com inveja porque eu sou bom, porque eu sou generoso? E ele termina dizendo: assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu tiro desse estudo duas verdades, 2 ensinos aqui sobre esse dono generoso. E primeiro ensino que nós podemos ver é a sua graça. A sua graça. Quando nós olhamos para Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou o mundo, criou os animais, criou as pessoas, e nós podemos ver que existe a graça comum. E isso é tanto para aqueles que são justos, tanto para aqueles que não são injustos. A sua graça, a graça do dono, ela alcança todos. O dono aqui se refere a Deus. E essa graça, ela alcança todos. Essa é a graça, ela se chama a graça comum. Então a graça do dono, ela alcança todos os trabalhadores que estão na praça esperando algum serviço. E também existe a graça específica, quando essa graça do dono nos chama para trabalhar, para servir na sua vinha, independente de quem chega primeiro ou de quem chega por último. Então nós vemos que essa graça específica, ela nos chama para servir no ministério, para servir na igreja, independente daqueles que chegam primeiro ou conhecem a Jesus primeiro, e daqueles que compreendem que são pecadores e que eles precisam depender de Jesus, tanto daqueles que vão conhecer Jesus talvez no final da sua vida. Então, essa graça desse dono também ela é específica porque ela chama nós para servir na obra que ele tem, na obra da sua igreja, sejam dentro da igreja ou sendo missionário também fora. Nós vamos ver a segunda verdade, a sua justiça e bondade. Sua justiça e bondade são para os primeiros. E o dono foi justo e bom com os primeiros que chegaram para trabalhar na sua vinha. E a sua graça, além de ter alcançado eles, primeiro ele foi bom e justo. Vemos lá, os primeiros que chegaram, eles ficaram murmurando com o proprietário, porque eles tinham recebido o mesmo valor do que os últimos que chegaram, mas ainda a sua justiça e bondade foi grande, porque ele não fez injustiça, ele pagou o mesmo valor tanto para os primeiros quanto para os últimos. E nós vemos também que a sua justiça e bondade são para os últimos também. Então o dono ele foi justo e bom para os últimos que chegaram no final da tarde para trabalhar. E aqui eu tiro o exemplo de que o evangelho é tanto para aqueles que muitas vezes recebem e reconhecem que são pecadores no final da sua vida, tanto para aqueles que às vezes vivem a vida inteira dentro da igreja, conhecendo a palavra de Deus, ou servindo a Deus dentro da igreja. E o evangelho ele é para os dois, tanto para quem está na igreja ou para quem no final da sua vida, vivendo uma vida pecaminosa, uma vida muitas vezes fazendo coisa errada, mas que no final da vida reconhecem que precisam de Jesus em sua vida. E aqui eu tiro a ilustração do ladrão da cruz. Jesus, quando ele está sendo crucificado, tem dois ladrões que estão ali sendo crucificados com ele, e um dos ladrões, no final da sua vida, sabendo que ele iria morrer, né, ele diz para Jesus que era para Jesus lembrar dele quando Jesus entrasse no paraíso. E Jesus responde: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Nós vemos que então a vida eterna alcançou esse homem que estava no seu último final.
estava no final da sua vida ali já para a morte. E nós vemos exemplos dos discípulos que acompanharam a vida inteira de Jesus ali, aprendendo com Jesus, aprendendo os ensinos, aprendendo as parábolas, ensinando os seus discípulos, e que mesmo que Jesus, depois que morreu e ressuscitou, eles ainda continuaram levando o evangelho até o final da sua vida, e receberam também a vida eterna. E a conclusão que eu tiro aqui desse estudo, eu quero ler uma passagem, ela se encontra em Efésios 2, capítulo 2, versos de 1 a 9. Eu vou ler a passagem para vocês. Ele vos deu, versículo 1, ele vos deu, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas, graças a Deus por esse mas, sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E eu tiro aqui, nós terminamos, e eu vejo que o princípio e o ensinamento que eu quero trazer é que nós não merecemos nada mais do que ninguém, nós não merecemos mais do que ninguém, e Deus ele nos trata igual, sendo nós justos ou injustos, sendo nós conhecendo o Evangelho ou aqueles que não conhecem ainda o Evangelho. Então, nós não merecemos, nós merecíamos o inferno, mas Deus, por sua graça, Deus, por sua justiça, por sua bondade, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E o que Ele fez? Ele enviou o seu único Filho, Jesus, veio e pagou o preço, nos dando a vida dele para nos dar a vida eterna. E nós só temos que ser gratos a Deus por isso. E nós vemos que na história da parábola, o administrador ali é Jesus, porque é ele que vai pagar os trabalhadores. E como ele vai pagar os trabalhadores, ele está julgando tanto os bons, os primeiros, quanto os justos e os injustos, que foram os primeiros que depois ficaram se queixando com ele. Então nós só temos que ser gratos pela sua graça, pela sua bondade, pela sua justiça sobre as nossas vidas. E eu quero orar, terminando, agradecendo por essa oportunidade. E que Deus possa ter falado ao seu coração, assim como Ele transformou a minha vida primeiro, estudando essa passagem, essa parábola. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por esse tempo que estudamos um pouco a parábola, uma das parábolas de Jesus, e que a sua graça, Senhor, a sua bondade, a sua justiça, ó Pai, venha reinar em nossa vida, e que nós venhamos a compreender que é somente pelo Senhor, é somente pelo seu Filho Jesus que nós vamos alcançar a vida eterna, é somente pelo seu Filho Jesus que nós vamos compreender que nós somos pecadores e que precisamos depender totalmente de Jesus em nossas vidas. Nos abençoe, Senhor Deus, nos
anima a te servir da forma correta e que nós não venhamos ser invejosos com aqueles que estão do nosso lado, mas que nós possamos servir com alegria no Senhor que nos tem abençoado, mesmo em tempos difíceis. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, nós vamos continuar com essa série de mensagens, e no próximo vai ter outro convidado especial, outro seminarista, e que Deus possa abençoar a sua palavra. Em nome de Jesus. Até mais. Deus abençoe.